Boa noite. Todos animados? Eu estou muito animado, pois serei o guia de um dos grandes mistérios: a Estrela de Belém. Isso é um mistério há 2000 anos desde os eventos originais. As pessoas se perguntam sobre isso há séculos. Se a estrela foi um evento real ou algo inventado pelos primórdios da igreja. Essas são as duas posições básicas que as pessoas tomaram historicamente. Alguns acreditam que a Bíblia é verdadeira e dizem: a estrela está na Bíblia, então eu acredito. Elas não questionam, mas há outras pessoas mais críticas quanto à estrela. Elas leem a história e dizem: espere um pouco, essa estrela está descrita fazendo algo que as estrelas não fazem. Isso foi inventado. É um mito criado pela igreja para acrescentar peso a Jesus de Nazaré. Essas são as duas posições, basicamente. Não vamos acreditar em nenhuma delas esta noite. O que faremos é tratar a estrela como um quebra-cabeça ou um mistério a ser resolvido. E examinaremos a Bíblia buscando as pistas que pudermos lá. Vamos comparar com os fatos que conhecemos da história e ver se batem. Acharão isso fascinante. Antes de começar a apresentação, gosto de contar como consegui fazer isso, pois a maioria das pessoas querem saber. Não sou astrônomo, sou advogado. Então é meio estranho eu fazer isso, mas fiquei fascinado pela Estrela de Belém e tornou-se uma obsessão, e é por isso que estou aqui. Deixe-me contar como isso aconteceu. Tudo começou com um jovem da nossa vizinhança que queria ganhar um dinheiro extra, e ele teve uma ótima ideia de montar decorações de Natal nos quintais das pessoas. E ele foi de porta em todo o bairro. Ele ia de casa em casa e chegou a mim e disse: Sr. Larson, não coloque as decorações, olhe meu livro e escolha uma figura. Eu olhei o livro e tinha várias coisas como patinhos, coelhinhos carregando presentes e coisas assim. Eu sou um cristão profundamente comprometido e eu simplesmente não consegui. Eu só olhei para aquilo e ignorei. Eu recusei. O restante da vizinhança escolheu algo. E o resultado foi que todo o bairro se iluminou com este tema unificado de Natal. As pessoas vinham de fora da cidade e dirigiam pelo bairro bem devagar, 5 milhas por hora, as crianças olhando e tudo mais. Quando chegavam à casa dos Larsons, estava escuro. Então eu tive que fazer algo. Minha filhinha Miriam decidiu que deveríamos fazer os 3 Reis Magos. Foi o que fizemos. Fizemos os Reis Magos altos, com mantas. Eles ficaram legais, ficaram na frente do meu jardim todos os anos na época de Natal. Quando você tem os 3 Reis Magos, o que mais você precisa ter? Você precisa ter a estrela. Então Miriam disse: papai, faça uma estrela. Eu imediatamente entrei em ação pensando como advogado. Bem, o que foi a estrela? Se farei uma estrela, como fazer? Como ela era? Quanto tempo durou? Foi uma estrela cadente? Explodiu? Foi um anjo? O que era a estrela? Fiquei sensibilizado com essa questão. Em seguida, me deparei com um artigo de um astrônomo PhD que escolheu a teoria de que a estrela foi um verdadeiro evento astronômico. Isso me fascinou. Li o artigo. A maior parte eu não aproveitei porque não sou astrônomo. De fato, eu não entendi, mas guardei e deixei isso de lado e pretendi analisar todos os anos, quase que como uma tradição de Natal. É o que eu ia fazer. E eu sempre pensei que um dia iria resolver aquilo. Astrônomo ou não, vou descobrir. A próxima coisa que aconteceu é o caminho que vou te levar. Minha igreja me pediu para ministrar um curso chamado Essenciais, sobre a base bíblica das crenças centrais do cristianismo. Escrevendo o currículo do Essenciais, eu pensei: por que não colocar uma pequena seção no curso Essenciais sobre evidências externas, coisas fora da Bíblia que mostram a veracidade da Bíblia? E enquanto eu montava, a estrela veio até mim. Pensei: meu Deus, a Estrela de Belém. Se isso for um evento histórico real, que tal isso como uma evidência externa? Então isso me animou muito, e eu pensei que aquela era a hora. Não estava mais cogitando. Decidi começar.
e então comprei um software de astronomia. Durante meses, que na verdade viraram anos, eu ia para o terraço ao anoitecer, depois que as meninas iam para a cama, e eu lia esse artigo, mexia no computador, olhava o software, olhava para o céu e encontrei tudo naquele artigo. Eventualmente encontrei muito mais e um monte de coisas que tenho a dizer. Foi quase chocante para mim. Quando fiz a apresentação pela primeira vez para o curso Essentials, basicamente todos ficaram boquiabertos. E então pensei, talvez eu tenha que mostrar para mais pessoas. Então decidi mostrar para toda a minha igreja. Tiveram a mesma reação. Outras igrejas começaram a me convidar. Estava indo para a Eslováquia, Itália e vários lugares apresentando a estrela porque o interesse era muito grande. É estranho pedirem a alguém não formalmente treinado em astronomia para fazer tal coisa. Mas acho que talvez seja assim que ele trabalha. Quando as pessoas parecem fracas, recebem o crédito. Basicamente, tomou conta da minha vida. E não estou reclamando, mas foi uma grande surpresa para mim o que aconteceu. Você pode se perguntar, se foi um evento astronômico real, por que estamos ouvindo sobre isso só agora? Por que isso não é divulgado nos livros de história? Por que você ainda não ouviu falar sobre isso? Você não se pergunta? Eu me pergunto isso. Quando eu estava buscando tudo isso, me perguntava por que descobrir isso só agora. Há vários motivos que vou lhes contar. Primeiro, não podíamos saber como eram os céus antigos antes de descobrirmos a matemática por trás dos movimentos do sistema solar. Isso aconteceu em 1600. Alguém sabe quem descobriu como funciona o sistema solar? Você ouve Copérnico. Copérnico descobriu que o Sol era o centro em vez da Terra. O cara que descobriu a matemática real dos planetas foi Kepler, Johannes Kepler. Kepler decifrou as 3 leis do movimento planetário no início de 1600. Essas leis valem hoje, são matemáticas, e são as mesmas leis que a NASA usa e a ESA usam para prever onde os planetas estarão. Quando lançam um foguete e ele tem que viajar 13 anos para chegar em algum lugar, eles sabem onde os corpos celestes estarão porque é tudo como um grande relógio. É extremamente regular, é matematicamente preciso. Kepler descobriu isso em 1600. Antes disso, não podíamos calcular como eram os céus em tempos passados. Kepler descobriu a matemática, mas teve um problema. A matemática era trabalhosa naquela época. Foi feito na sua cabeça ou no papel, e existem muitos cálculos se você quer calcular a aparência do céu noturno e de todas as estrelas. Isso dá muito trabalho. E ele usou uma caneta de pena e algum pergaminho, provavelmente. E provavelmente demorou muito para desenhar um gráfico que seria preciso. Sua matemática era excelente, ele tinha precisão, porém seria um instantâneo. Se ele calculasse a aparência do céu no dia errado, se na semana errada ou na hora errada por causa disso, ele podia perder algo muito significativo. Mas tudo mudou hoje em dia. É um dos motivos de ouvirmos da estrela agora, porque fizemos essa matemática e colocamos em software. Você pode ver o céu noturno de qualquer lugar da superfície da Terra em qualquer momento da história em um instante. E é tão rápido que você pode animar o céu. Kepler era um cara religioso. A primeira coisa que ele fez quando descobriu essas leis foi começar a utilizar essas leis para encontrar a estrela de Belém. Ele escreveu 2 livros sobre isso, mas Kepler deixou passar. O motivo disso é que ele estava olhando nos céus nos anos errados. Aqui está o problema. Kepler teve um entendimento equivocado da história do primeiro século. Pensou que um homem importante morrera em determinada data, mas estava errado. Este homem importante foi o rei Herodes, o mesmo Herodes que tentou matar o menino Jesus. Obviamente, Herodes estava vivo quando Jesus nasceu, e Kepler acreditava que ele havia morrido em 4 a.C., e então só olhou os anos anteriores.